e é a altura para ouvirmos as palavras de Paulo Cardoso, que estará aqui em cada semana para nos trazer o perfil astrológico do convidado. Hoje, o professor José Hermano Saraiva, vamos saber o que é que o Paulo tem a dizer sobre ele. Olá, Paulo, boa noite. Olá, boa noite, Luís. Muito obrigado. O horóscopo do professor Hermano Saraiva reúne duas energias praticamente opostas. E que energias são estas? Por um lado, a energia do signo Balança, ou seja, da pessoa... Balança tem a ver com o amor, com o envolvimento, com a capacidade de estabelecer a tal relação com o público, a tal relação com as pessoas. Por outro lado, o Escorpião é praticamente uma energia oposta. A energia do Escorpião é a energia que gosta de ir sondar o invisível. Ou seja, a sensibilidade do Escorpião é uma sensibilidade mais profunda. No fundo, da relação entre estes dois signos, o professor consegue estabelecer pontes na relação com os outros e na relação com o espectador. No fundo, há, por um lado, uma capacidade de seduzir, mas, por outro lado, uma necessidade absoluta de quê? De ir descobrir o que não se sabe da história, de criar um certo suspense, os certos silêncios, uma certa expectativa. No fundo, o Escorpião dá-lhe também uma linguagem irónica, sarcástica e a capacidade enorme de fazer com que o espectador subentenda aquilo que muitas vezes ele não diz. Outra técnica típica de um balança Escorpião é o olhar olhos nos olhos. No entanto, há outras características fortíssimas como o estratega, o detetive, com uma grande capacidade de envolvimento psicológico e um certo forte, aliás, magnetismo. No fundo, estas duas naturezas revelam-se de que maneira? Por um lado, da balança vem a cautela, o bom senso, a sensatez, a natureza clássica, conciliadora, às vezes quase tradicionalista. Por outro lado, o Escorpião dá-lhe a insatisfação, um certo secretismo, o desejo intenso e o descobrir, como já se disse, aquilo que está por trás da realidade. Os segredos da história, as intrigas, os conluios, tanto da sociedade atual como da sociedade passada. Em segundo ponto, outro ponto extremamente importante no horóscopo é a relação com a carreira e com o poder. Uma coisa importantíssima do horóscopo do professor é que parece-me que desde jovem ele gosta de desvendar as maquinações do poder. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que desde jovem perceber quem é que manda e quem é que obedece. Ou seja, eu penso que desde novo tem uma necessidade de perceber como é que se monta e desmonta o próprio poder. Por outro lado, a casa 10 tem a ver com a profissão, denota ambição, objetivos concretos, resultados visíveis. No fundo, parece-me que o método do professor Hermano Saraiva é ganhar terreno e gradualmente. Quanto à linguagem, Mercúrio-Neptuno dá-lhe uma linguagem, sobretudo, sugestiva, mais do que uma linguagem meramente narrativa. O terceiro ponto, e talvez menos conhecido, porque, digamos, é o ponto a desvendar no horóscopo, eu penso que há uma forte componente de criatividade, há uma certa necessidade, um certo exotismo, que faz contraponto justamente com uma certa natureza também cinzenta. Ou seja, o que é que há no horóscopo do professor Hermano Saraiva? Uma luta terrível entre Urano, que é o deus do futuro, e Saturno, que é digamos, o mestre do passado. É deste jogo que nasce aquela subtileza e aquele envolvimento que nós estamos habituados. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Paulo Cardoso, no Domingo em Cheia. Professor, muito rapidamente, e antes de ouvirmos uma vez mais o excerto vocal, revê-se neste Eu só acho que o Paulo Cardoso conhece muito bem os astros, ou me conhece muito bem a mim. Ele conhece muito bem os astros. Está certo, está certo.